Vamos começar agora o nosso Expresso Cast. A convidada de hoje é a Daniela Marconi. Ela é empresária e contadora há mais de 15 anos. É especialista em gestão empresarial, auditoria, gestão tributária e mais outras 300 mil especializações aqui que se eu parar para ler vai demorar. Mas ela é sócia fundadora da Marconi Contabilidade, da AMEI Soluções Empresariais e da MM Soluções e Treinamentos. Eu conheço e contrato todas essas aí, tá? Todas essas três estão ali na minha lista. E ela tem uma vasta experiência em planejamento societário, tributário, sucessório de micros e pequenas empresas. Como se não bastasse tudo isso, ela ainda está fazendo a faculdade de Direito, tá na metade. E a gente não pode deixar de falar, né, que toda crossfiteira precisa dizer, ela ainda faz crossfit, leva um estilo de vida saudável e tem toda essa pegada do esporte também. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quando eu ouço o meu currículo, nem eu acredito que eu faço isso tudo. Tem mais coisa, gente, é porque era muita coisa pra falar e daí não deu, não consegui. Então o papo hoje ele vai ser um papo mais descontraído, né, para os empresários que não entendem nada de contabilidade, né? A gente corre dela porque a gente não entende, daí a gente foge, acha chato. Um pouco também para os profissionais da área da saúde, né? Que geralmente são autônomos e têm o medo de começar a virar empresário, né? Sair dessa parte autônoma para virar empresário. E a gente vai falar também como a gente fez aqui para montar toda essa estrutura, todo o suporte que elas me dão no gerenciamento da clínica. E também um pouquinho de vida mais pro final, né? A gente vai levando tudo aí. Um pouco de cada coisa. Acho que para começar, a gente vai tirar esse conceito de que contabilidade é chato. Vamos começar descomplicando a contabilidade. O negócio. Porque é muito comum as pessoas falarem: contabilidade é muito chato, eu não quero saber disso. Imposto é muito chato, eu não quero saber disso, é muito burocrático, nananã. Primeira regra, primeira coisa que eu falo para todo mundo: tira isso da cabeça. Porque se você ficar colocando que é chato, é difícil, eu nunca vou saber, eu nunca vou entender, realmente você nunca vai entender. E eu era essa pessoa. Já é uma coisa que tu cria na cabeça, né? Uma crença limitante. Se a gente já tira isso, desbloqueia e começa a abrir espaço pra tentar entender um pouquinho. Cara, não precisa virar especialista, virar contador, virar o cara dos impostos. Não precisa, a gente cuida dessa parte. Mas eu acho muito importante o empresário ou qualquer pessoa, né, saber o que tá pagando, saber o imposto que paga, né, o que é aquilo, o mínimo necessário, o mínimo que todo empresário precisa saber, né, o mínimo que a gente precisa saber para ser adulto. Não, e eu era essa pessoa que odiava contabilidade, odiava muito, assim, eu não entendia nada, né, então por ser leiga, por ser ignorante nessa parte, eu não queria também aprender, né, então durante muito tempo eu fiquei ali patinando, fiquei não querendo entender essa parte, mas chegou um momento que não dá, né, a vida adulta ela exige isso. E vocês foram o suporte perfeito pra mim, porque eu não sei outra pessoa, outro escritório que me desse o suporte tão bom pra vocês de descomplicar. Porque quando a pessoa vem com essa crença limitante que tu falou, é difícil a gente abrir a cabeça e aceitar que não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil assim. Mas não é tão difícil assim. Na verdade, ela é bem menos complicada do que parece. É que tem alguns assuntos que são mais... é muito termo técnico. É a mesma coisa, tu querer me ensinar coisa de dentista, eu vou entender nada. Eu faço de conta que eu tô entendendo, mas no fundo eu não entendo nada. Quando tu me explica tudo que tu vai fazendo, esse rostinho perfeito aqui, eu só concordo, eu falo sim. Vai ficar bom, vai ficar bom. Entende tudo. Mas pelo menos um nomezinho ou outro a gente entende. Eu acho que quando eu comecei assim, a trocar uma ideia a mais dessa parte para buscar entender, uma coisa que foi a primeira coisa que eu procurei vocês foi porque eu sou dentista, daí eu era autônoma, né? Fazia o meu imposto de renda ali sobre autônoma, e daí vocês falavam: não, mas tu tem que ver se vale a pena já virar MEI. Eu falava: gente, eu não quero virar, mas eu não quero ser isso aí, não, é muita coisa, muito trabalho, não sei. E elas falavam: não, mas não é menos, tu vai pagar menos. E eu não conseguia entender. Então, eu trabalhei muitos anos como dentista, como autônoma, e eu tinha medo
porque eu desconhecia, né? Tinha medo de virar empresária, né? De virar um CNPJ. Existe um momento, na verdade, tem muito profissional autônomo que ele nem se vê como profissional, né? Pra começar, acho que começar desse comecinho mesmo. Quando a pessoa trabalha por conta própria, tem que colocar na cabeça que aquele sustento, né? Aquele emprego que ela tem, que é um emprego, é o sustento da vida dela. É ela que vai sustentar a própria pessoa física dela. Então, se ver como um negócio. Esse é o começo de tudo mesmo. Ela se entender que aquilo ali que ela faz, que vai proporcionar toda a renda dela, que vai girar, que aquilo que ela recebe da profissão dela é o que vai cobrir os custos que aquela profissão tem e que vai suprir os gastos da vida pessoal. Separar o negócio da pessoa, né? Da pessoa física da pessoa jurídica, que a gente usa esses termos, mas não necessariamente a pessoa já tenha virado uma pessoa jurídica. É só pra ela se ver como um negócio primeiro. Quando ela começa a se ver como um negócio, ela já vai criando uma maturidade. Não tô nem falando de faturamento ainda, é mais pelo pensamento mesmo. Quando ela começa a se ver como um negócio, daí ela começa a ficar pronta para virar uma empresa. Porque tem que ter essa maturidade, essa virada de chave também. Não adianta a pessoa querer virar uma empresa se ela ainda tem a cabeça de vida louca. Faz tudo junto e misturado. Mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, paga a creche das crianças com a conta da empresa. Enfim, faz toda aquela confusão. Não, às vezes nem tem a conta da empresa. Às vezes nem tem a conta da empresa. É o CPF, a conta de pessoa física, é a conta que ela recebe o dinheiro ali pelo serviço prestado, é a conta que ela paga as coisas, é a conta que fulana depositou alguma coisa. Então não tem esse controle, né? Essa separação de o que vem do meu trabalho é isso aqui, então vamos deixar aqui, tira um valor que vai ser pra minha vida, né? Isso. A gente ouve, nossa, eu já ouvi muito isso, falar, mas como que eu vou separar se é isso que sustenta a minha vida? É exatamente isso que sustenta a tua vida. Por isso que você tem que separar. Porque às vezes, pode até acontecer de você estar trabalhando e só pagando despesa. Então, tudo que você está gerando, está entrando ali, só está saindo de custos do escritório, do consultório, de custos de material. Então, às vezes a pessoa já, por exemplo, já alugou uma sala e ela não tem nem noção de quanto que ela tá pagando de aluguel. O aluguel tá caríssimo, ela tá gastando muito mais do que tá ganhando. Só do negócio dela, não é nem da pessoa física, né? Que imagina, daí bota os gastos da pessoa física ali junto, vira um caos. E ter essa estruturação, né? Que isso foi uma das coisas que a gente fez com a Aline desde o começo, de estruturar isso desde o começo, de quando ela falou pra gente, quero montar o meu consultório, o que que eu faço? Daí a gente, então vamos sentar, qual que é o plano? O que que tu quer? Daí ela fez todo o planejamento dela pra gente, quero abrir uma sala daqui tanto tempo. Fomos atrás de sala, aluguel, a gente fez um planejamento pra ver quanto que ela ia faturar depois, quanto que ela tinha que faturar para poder suprir todos esses custos, né? Aí isso entra a parte da MM Soluções, né? Que é essa consultoria, que é toda essa parte de suporte, planejamento e gestão do negócio, né? Que a gente faz na MM, a gente faz uma consultoria 360 da empresa, digamos assim. Que ela analisa tanto a parte de marketing, financeiro, tributário, processos. Então, todas as áreas que envolvem uma empresa que são necessárias para ela poder ter sucesso na vida, né? Tá organizado, conseguir fluir. Não, mas assim, eu comecei, né, sendo dentista, e eu lembro que uma das conversas que a gente teve lá atrás foi porque eu atendia em vários lugares, por porcentagem, por diária, eu recebia, né, esses valores picados. Eu não tinha uma conta só pra isso, minha vida era bagunçada mesmo, era tudo misturado, tudo junto, pagava o cafezinho com não sei, era tudo junto, era uma loucura, mas a gente sobreviveu. E daí vocês falaram, não, Aline, mas tu tá recebendo tanto, já não vale mais a pena tu ser uma pessoa física dando recibo. Já vale a pena tu migrar para essa parte de ser um CNPJ, de ser uma pessoa jurídica. Porque os impostos, eu falava, gente, eu não entendo nada. E daí tu me explicou que existe um valor ali. Bom, pode falar, né? Isso. Vai. Assim, resumidamente, quando se trabalha como autônomo,
pessoa física, autônomo, fazendo o Carnê-Leão, que o Carnê-Leão é uma obrigação do profissional autônomo para pagar imposto de renda. O que é o Carnê-Leão? Então, o Carnê-Leão, ele é o imposto de renda do autônomo. É um programinha da Receita Federal que o autônomo tem a obrigatoriedade, que todo mundo esquece, de preencher ele mensalmente para recolher o imposto de renda e o INSS, além de ter o registro na prefeitura para pagar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e ter os seus alvarás. Tanto como se tiver um estabelecimento físico, né? Ou se tiver ou se trabalha em outros consultórios mesmo. O profissional também tem que ter seu próprio alvará. Então, são alguns detalhes que muita gente esquece, que não bota no papel também para saber qual que é o custo disso tudo. Se coloca no papel, às vezes o próprio profissional autônomo tá pagando mais imposto do que se ele estivesse como empresa. Então, resumidamente, quando ele faz isso tudo certinho, né, com uma contabilidade da pessoa física que faz o livro caixa, deixa tudo escriturado, se o que sobra ali é mais de 5 mil reais, que é onde vai tributar o imposto de renda, não vale a pena ser pessoa física. Daí vale a pena ser PJ. Daí ele já entrou na faixa que ele tá pagando 27,5% de imposto de renda. Se ele tivesse como pessoa jurídica, ele poderia estar pagando 6%. Então, assim, é uma variação bem grande, né? Então, na verdade, a gente precisa mesmo dizer que a contabilidade ela é muito importante para te pagar menos imposto, Exatamente. Organizar a vida financeira e daí tu conseguir reinvestir em ti, no teu negócio, em qualquer outra fase, né? Porque se tu tira 20 e poucos % de imposto para 6, é uma diferença muito grande. Muito. Sobra aí 15% que tu poderia estar, né, contigo, que poderia estar contigo e não tá. E tá aí sendo pago desnecessariamente por falta de informação. É exatamente a falta de informação mesmo. Porque as pessoas, elas têm tanto medo do contador, de virar PJ, de vou pagar muito imposto, que fica naquele receio de dar o próximo passo, sendo que às vezes o próximo passo vai dar uma economia muito maior. Só que é essa questão, né? Saber o profissional que vai procurar, saber se o profissional que você está buscando, ele entende todos os benefícios que a atividade pode ter, benefícios fiscais, como é a atividade de odonto, principalmente, que tem um benefício muito bom, que eu vou falar daqui a pouco. Surpresa. Que esse profissional, se ele sabe aplicar todas as regras e faz esse planejamento tributário certinho, considerando qual que é o planejamento da pessoa, né, junto, e isso, meu Deus, dá pra fazer uma redução tributária absurda dentro da legalidade, né? Usando todos os recursos que a gente tem. Usar as regras a nosso favor, Exatamente. né? As regras existem, elas estão ali, a gente fica fugindo delas porque a gente não conhece, né? Não foi à toa que eu fui fazer direito, exatamente para conseguir buscar todas essas brechas na legislação. Porque eu achava que faltava isso na minha vida. Eu falei, quero ser perfeita, completa. Quero ser perfeita. Insuportável. Mas então, assim, se eu sou um profissional autônomo, pode até não ser dentista, pode ser fisioterapeuta, pode ser biomédico ou qualquer coisa. Se eu tiver ali um faturamento com 5 mil reais e eu estiver fazendo meu imposto de renda certinho, ali eu já estou... Não é o faturamento, é o valor que sobra líquido, tipo, receita menos as despesas, sobrou 5 mil. Entendi. Se sobrou 5 mil, que é o que vai ser tributado no imposto de renda, vai valer a pena ser PJ. Já vai valer a pena ser PJ. E daí, esse ser PJ, né? Porque quando a gente começou a fazer as minhas coisas, eu já tinha a Jalecos, né? A Ponto Doc. E daí, a gente foi abrir o CNPJ da clínica, que é a Marine. Então, esse CNPJ, quando a pessoa é autônoma, ela vai pro MEI. Ela vai pra... Dentista, não. Dentista não, já abre direto jurídico. O MEI, ele tem algumas atividades que são permitidas e outras que não são permitidas, né? Nenhuma atividade intelectual, que são as atividades que são regidas por um conselho, nenhuma delas é permitida dentro do MEI. Advogado, contabilidade, engenheiro, arquitetura, dentista, nenhum deles entra no MEI. E, inclusive, esse é o salto que dá muito da pessoa física para a pessoa jurídica, né? Porque essas atividades, elas são o anexo mais alto do Simples Nacional. Que daí ele entra numa tributação mais alta. Só que daí a gente tem que fazer um planejamento tributário para ver se o teu faturamento vai fazer sentido dentro de um Simples Nacional ou vai fazer sentido dentro de um lucro presumido. Então,
tem que saber fazer o enquadramento tributário também, para saber se o faturamento, se dentro do Simples Nacional, o faturamento for faturamento bruto, daí sem considerar despesa, é até 30 mil, vale a pena estar dentro do Simples Nacional. Se for mais de 30 mil, não vale a pena. Daí vale a pena ir para o lucro presumido, porque dentro do lucro presumido a gente tem a equiparação hospitalar, que é o que se aplica a dentistas com consultório físico. Porque vocês fazem procedimentos que se equiparam ao hospital. São procedimentos que também são feitos em hospitais, né? Tipo, cortezinhos, mini cirurgias. Minimamente invasivos. Esses procedimentos, eles têm o benefício fiscal de ter isenção tributária de alguns impostos. Então, isso reduz demais, que dentro do Simples Nacional, digamos que você estaria pagando uns 13%. Não, nem ia dar 13%. Já num faturamento mais alto ali de uns próximos de uns 30 mil, ia dar uns 13%. No lucro presumido, ia conseguir pagar 9%. Então, dá uma diferença bem alta também. Uma diferença bem boa. Bem boa, porque se a gente for considerar 5% a menos de 30 mil, né? Porque no Simples, ali, quando começa, a gente consegue ficar naquele percentual de 6%. Conforme vai aumentando o faturamento, vai aumentando a alíquota também, porque o Simples Nacional, ele é progressivo. Então, ele vai variando. E daí, o Simples Nacional é um imposto que tu paga mensal. Isso. Quando tu vira lucro presumido, aí esse imposto, ele já muda de... É porque o Simples, ele junta todos os impostos numa guia só. Daí, vira o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que é uma guia unificada. Então, tem todos os mesmos impostos que tem no lucro presumido, tem dentro do Simples Nacional. Só que no Simples Nacional eu não consigo usar a isenção de equiparação hospitalar. Então, no Simples Nacional, tu vai pagar todos os impostos. Como no lucro presumido, não. Tem alguns que não pagam. Daí tem menos imposto ali. Só que, óbvio, daí são guias separadas. Daí tu paga separado o imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS separado. É que não é isenção, é redução da base de cálculo. Perdão, gente, falei errado. Perdoem, errata. Igual no jornal, errata. Me corrijam. Não é isenção, é redução da base de cálculo. Então, beleza, sou profissional autônomo, tenho ali sobra por mês, vamos falar de um jeito simples, sobra por mês 5 mil, né, e esses 5 mil eles vão ter que ser tributados, eu tenho que pagar imposto sobre eles, já vale a pena eu virar um CNPJ. Isso. Né? Sendo profissional da área da saúde, você vai virar um CNPJ do Simples Nacional, e daí você vai ter ali a taxa de imposto de renda nessa qualificação, né, nesse local. Se você fatura já mais de 30 mil reais e é profissional da saúde como dentista ou médico, acho que médico deve entrar, aí já vale ir pro lucro presumido, porque consegue essa equiparação hospitalar. Médico e dentista, às vezes, nem vale a pena ficar... Quando tem consultório físico que tem equiparação hospitalar, muitas vezes nem vale a pena ficar no Simples Nacional, que foi o teu caso. Mas mesmo que o faturamento não chegue a perto dos 30, já vale a pena? Meio que uns 15 mil, quase na metade, assim. Ah, tá. Porque no Simples Nacional, quando tem as atividades do anexo 5, que são essas atividades intelectuais, a gente tem que usar o fator R. Eu vou falar vários termos técnicos. Eu vou trocando por palavras que a gente entende. A gente que não entende nada, a gente entende outras palavras. O fator R, ele é a relação é uma relação entre o faturamento e a folha de pagamento da empresa. Então, eu tenho que fazer com que essa relação seja de no mínimo 28%. Se a pessoa fatura 10 mil, ela tem que ter um prolabore de 3 mil. 28%, isso. Essa relação. Então, sempre manter essa proporção. Só que do prolabore vai pagar imposto de renda e INSS. Daí tem que fazer essa conta toda, né? Até quando que vale a pena eu conseguir pagar esses dois, o imposto de renda e o INSS, para que a minha alíquota, que seria de 15,5%, caia para 6%. Que para a gente usar essa relação, eu consigo fazer a alíquota cair. Daí a gente faz essa conta todos os meses, vai acompanhando a empresa, até chegar o momento que eu falo que o imposto total, né, o percentual total de imposto que ela está pagando, de DAS, imposto de renda e INSS, ele vai ficar maior do que se eu tivesse um lucro presumido. Então daí vale a pena migrar para o lucro presumido, que daí eu uso essa equiparação hospitalar.
Então, é um cálculo que precisa ser feito, porque pode ser que a pessoa tenha funcionário, daí no lucro presumido o funcionário fica mais caro. Não cada caso é um caso. A gente tá falando de regras bem gerais aqui, mas meio só para ter uma certa noção de, meu faturamento tá tanto, tem que talvez migrar para um outro enquadramento, vamos fazer um estudo. Daí beleza, daí é interessante procurar uma contabilidade que sabe o que tá fazendo. Procurar elas, no caso. Procurar. E fazer esse acompanhamento. Porque daí sim dá pra fazer uma redução tributária bem legal. E daí tu falou que quem é profissional da área da saúde não pode ser MEI. Mas e os outros profissionais? Então, qual seria o momento de abrir um MEI e sair da pessoa física? Gente, por exemplo, um advogado. O advogado não pode ser MEI também. Não pode ser MEI. Mas me ajudem. Alguém que faz um esteticista, massagem. Uma esteticista. De massagem. Não que faça procedimentos invasivos. Você tá como esteticista. Uma massoterapeuta. Pode ser. Se pode ser MEI, seja MEI desde o começo. Porque o MEI, ele tem um benefício fiscal maravilhoso que tu vai pagar imposto fixo sempre de 70 e pouquinho por mês, tá coberto do INSS, só paga isso e deu. Vida que segue. Por exemplo, se eu tenho uma loja de roupa, eu posso ser MEI. Seja MEI. Daí, mas vale ser um MEI do que ficar vendendo ali no meu CPF, biriri. Meu Deus, não vale a pena ser CPF nunca pra Nunca na vida. Principalmente pra comércio. Só o MEI só tem o grande problema, que eu vejo como um problema. Não é um problema, né? É uma limitação. Que o faturamento é limitado a 81 mil no ano, de janeiro a dezembro. Então, se tu fatura uma loja de roupa que vende mais de 6.750 no mês, não pode ser MEI. Daí já entra no Simples. Daí já vira Simples Nacional. E no imposto de renda de uma pessoa física normal, qual é o valor anual? Que do MEI tu falou que é 80 mil. E de uma pessoa física para ser isento de imposto de renda tem um valor anual, né? 30 mil? Deu uma puxada nos números quebrados ali. 30 mil. Vamos. Eles mudaram pra 30 mil e pouquinho o isento. Dá mais de 2 salários mínimos. Se recebe mais de 2 salários mínimos por mês, vai pagar imposto. Vai pagar imposto. Resumidamente. Daí depois eu mando o link da minha palestra de ontem, de imposto de renda. Sobre imposto de renda, sigam ela para mais dicas. Porque imposto de renda é muito... muita são informação. Muitas regrinhas. E cada um tem a sua regra, né? Cada um tem a sua regra. Então... Até porque, por exemplo, se fosse um autônomo que tá fazendo livro caixa, ele já vai estar pagando imposto de renda durante o ano. Quando chega na declaração do ajuste anual, ele só vai ajustar tudo ali, colocar tudo que ele já pagou. Se tinha mais despesas, que são as despesas dedutíveis, por exemplo, ele tem filho, ou plano de saúde, pós-graduação, todas essas despesas vai ser somada na declaração ali, vai reduzir de novo a base de cálculo, vai encontrar nova alíquota e às vezes ele tem até restituição de imposto. Depende do caso, ou pode ser que tenha que pagar mais imposto, também depende do caso. Porque pode ser que a pessoa tenha, sei lá, receba aluguel de um apartamento, vai somar ali. Da uma pessoa jurídica agora, a distribuição de lucros é isenta de imposto de renda. Então, tudo que a pessoa retira vai ficar na declaração. Normalmente, o empresário não paga mais imposto de renda, porque ele já paga no Prolabore e a distribuição de lucros é isenta. Por exemplo, foi o que aconteceu comigo, né? Antes eu fazia uma declaração do imposto de renda como pessoa física, Aline, bagunçada, caos. Aí a gente abriu... A gente foi e abriu os 2 CNPJs, contas separadas, tudo separado. O meu imposto de renda, eu acabo ficando isenta de imposto de renda, porque o meu pessoa física, Aline, recebo ali o Prolabore e daí tudo que as minhas empresas faturam, eu posso fazer a distribuição de lucros dela e eu não pago imposto em cima dessa distribuição. Exatamente. Então é muito mais interessante você virar um PJ e distribuir lucros e deixar tudo organizado e controlado numa conta só, do que ficar tudo catando documento depois, catando dinheiro depois, catando tudo depois. E uma coisa que eu tinha desespero, ela me pedia, mas tu tem que mandar isso, e eu falava, se eu tivesse, eu até te mandava, porque eu era assim, completamente contra planilhas, contra isso, contra aquilo. Aí elas vêm mas elas facilitam, entendeu? Elas vêm com um sisteminha.
online, tu baixa o aplicativo, Maravilhoso. tu bota lá o boleto, o comprovante do pagamento e pronto. É isso, tá tudo ali no sisteminha, na mão. Mas até eu entender isso demorou um tempo, né? Então, é porque assim, na verdade, a grande questão do dentista, principalmente, é que a atividade de vocês, quando vocês emitem o recibo e a nota fiscal, não é quando, vocês são obrigados, né? Sempre que vocês prestam serviço, A gente já falou disso em outro tem momento. que ser emitido nota fiscal ou recibo. Recibo só é possível quando é de pessoa física para pessoa física. Se eu trabalho como autônomo, né? Se a Aline, por exemplo, dentista, trabalhasse ainda como profissional autônomo, ela poderia emitir um recibo para mim. Como PJ, ela é obrigada a emitir nota fiscal. Agora, inclusive, a Receita Federal está implantando o recibo online, que vai ser a nota fiscal de profissional da saúde, de autônomo mesmo, exatamente para eles poderem controlar esta sonegação louca que existe de profissionais autônomos. Porque daí quando chega na época do imposto de renda, todos os pacientes de vocês vão sair malucos atrás, falando, pelo amor de Deus, me dá meu recibo que eu preciso entregar na declaração do imposto de renda. E tu consegue um recibo pra mãe do fulano? Isso. E um recibo pra mãe do ciclano? Também Tem como acontece. aumentar um pouquinho? Eu sei que eu te paguei R$1.000, mas tu pode dizer que eu paguei 3? Bota só um zerinho a mais ali, bota 10, tá tudo bem, ninguém vai perceber. Mas assim, isso era realmente era uma prática muito comum e é exatamente isso que o governo tá querendo fiscalizar agora. Tanto que eu acredito muito que pro próximo ano, 2025, 2026 no máximo, vai vir uma fiscalização pesada de pessoa física, de profissional autônomo. Em profissionais autônomos. Exatamente, porque é onde há mais a sonegação, porque era fácil. Sim. Só recibinho, não tem controle. Eles não tinham esse controle também da conta bancária. Agora eles começaram a ter, agora já tem. Então, né... Não, e eu acho que em muitos lugares ainda, muitas pessoas autônomas trabalham para CNPJs, prestam serviço e não recebem um recibo disso, não querem abrir um PJ, porque para te abrir uma conta, para te virar um CNPJ, tu tem custos mensais. Sim. De uma contabilidade. Então esses custos mensais meio que assustam as pessoas também, porque não entendem como funciona, pensam, não, mas aí eu vou ter que gastar tanto de contabilidade, tanto disso, pagar imposto. Não, vou ficar ilegal aqui, que tá tudo bem, mas agora não vai dar mais, né? Não vai dar mais, cada vez mais eles estão fechando o cerco, né? Exatamente para tirar essa sonegação que existe. Porque a sonegação, ela é uma questão muito cultural do brasileiro. É muito assim... Eu fico chocada até hoje quando eu vou em um lugar e a pessoa pergunta, tu vai querer nota? Eu já chego falando, sou contadora. Daí eles nem cogitam mais perguntar se eu vou querer nota. Eles já me dão a nota. Teve aquele lugar no Rio, né? Teve aquele lugar no Rio. Eu fui uma vez num restaurante. Agora é momento babado. Momento fofoca. Eu fui num restaurante no Rio de Janeiro que eu cheguei lá e eles só aceitavam dinheiro. Não, e era um restaurante que tu tinha que fazer reserva, que tu tinha que... Um prêmio Michelin, assim, tipo, foi um restaurante chique, assim. Fui muito feliz, eu e uma amiga, a gente fez reserva, tudo, a gente chegou lá, sentou na mesa, bem plena, tipo, que lugar legal, meu Deus, muito chique aqui. Daí o garçom veio, oi meninas, tudo bem, vocês já conhecem a casa? A gente, não. Dele, então, não sei se falaram pra vocês, mas a gente só aceita dinheiro. Daí eu olhei, mas dinheiro ou cheque? Cheque. Quem anda com cheque? Quem usa cheque? Daí eu olhei assim, como assim? Daí ele, não, a gente não aceita cartão. Então nem Pix, ele, não, nem Pix, só dinheiro. Não tem um caixa eletrônico aqui dentro? Não tem um 24 horas aqui do lado, então deveria? Daí a minha amiga olhou assim, nossa, mas por que isso? Daí eu olhei pra ela, amiga, sonegação, né? É muito fácil. Daí, enfim, teve toda uma repercussão disso, que a gente postou sobre isso. Minha amiga é famosinha no Instagram. E teve toda uma repercussão, porque foi muito chocante, né? Tão descaradamente, assim. Porque daí entra tanto a possibilidade de lavagem de dinheiro como de sonegação fiscal. Porque dinheiro não tem como rastrear, né? É muito fácil falar. A pessoa não bota aquela venda ali num relatório, exatamente, recebe o dinheiro e consegue fazer um caixa 2. Porque ele tem as duas opções, não paga imposto. Ou ele fala ou ele vendeu 100 mil e fala que vendeu 200, lavagem de dinheiro. Ou ele vendeu 100 mil e fala que vendeu 50, sonegação fiscal.
É isso. Simples assim. Daí, enfim, só a gente parar pra pensar quantos profissionais em volta da gente fazem isso, que é tão cultural assim no Brasil, essa prática, que a própria pessoa não tem a mínima consciência de que ela tá cometendo um crime. Gente, sonegação fiscal é crime na cadeia, não é questão cultural, sabe? Tu chegar pra um paciente e falar: oi, você vai querer recibo? Cara, não tem que perguntar, você já faz o recibo e dá pra ele. Dentro do seu preço tem que estar o seu imposto. Se você não coloca o imposto dentro do seu preço, você tá fazendo errado. Daí procura alguém que saiba precificar pra você. Também temos esse contato. Mas eu acho que é isso, né? A pessoa, ela não sabe precificar porque ela não tem uma organização financeira, não tem um planejamento, e daí ela acaba fazendo o preço, aqui eu já falei isso várias vezes, pega o preço do laboratório, bota vezes 3, pega o preço do coleguinha, bota o preço do serviço dela, o preço do coleguinha, e ela não sabe o quanto ela tem de custo, o quanto ela precisa ter pro negócio dela girar, ela não faz o quanto ela paga de imposto, e daí quando ela vê, ela beleza, ela pode ter ganho 10 mil reais, mas ela gastou 10 mil reais ali porque ela não fez essa conta, né? E daí quando a pessoa vem pedir o recibo, ela fala: putz, mas eu não calculei esse imposto aí que eu vou pagar, né? Agora. Mas é tão simples fazer isso, assim, a gente, pega um caderninho, uma planilha do Excel, vai anotando tudo que você gasta no mês, tudo que entrou e tudo que você gasta ali no mês. Ai, mas eu não entendo nada de imposto. Cara, a gente tem Instagram, internet, que é a palma da nossa mão. Tem tanto lugar que tem conteúdo bom, que não é, óbvio, não são todos que são bons, mas tem tanto lugar bom pra gente buscar conteúdo. Se não sabe onde buscar, Marconi Contabilidade. Já faz a publi. Faz a publi. Porque tem gente que tem conteúdo bom pra passar e vai falar sobre isso. Tem contabilidade que é especialista só em dentista, por exemplo. O dentista é um dos nossos nichos. Tem contabilidade voltada só pra dentista, só pra advogado, só pra engenheiro. A gente atende, porque eu gosto, né, de todas essas áreas. E também sou especialista em todas elas. E fiz 12 especializações, que a minha amiga nem conseguiu falar aqui quantas eu fiz. Mas buscar o conhecimento, sabe? Porque chegar lá na Receita Federal e falar depois: ai, mas eu não sabia, eles vão rir da sua cara. Porque, inclusive, está na legislação. Você não pode falar que não conhece a legislação. Então, a gente tem onde buscar a informação. Só tem que focar no lugar certo, ouvir as pessoas certas. Ouvir a gente tá aqui fazendo. A gente tá aqui pra tentar descomplicar. Porque eu já fui bem bagunçada. Mas o que me ajudou muito nesse processo, né, foi o sistema que vocês têm ali, que é o Nibo. Pode falar o nome, será? Pode falar? Que é o Nibo. A gente é muito famoso, né? A gente é muito grande, não pode usar os nomes. Mas que é o Nibo, que daí tu me pedia os documentos e na época eu não tinha. Mas chegou um momento que eu comecei a ter os documentos, porque eu falei: opa, ela tá me pedindo isso aqui, eu vou ter que começar a ter as coisas que ela me pede. E daí, eu chegar ali no Nibo, jogar tudo ali, tu receber lá: Aline, faltou isso, né? É mais fácil essa comunicação. Sim. E recebi isso aqui hoje, eu já jogo lá. Né? Não tem que ficar esperando o mês inteiro. Se tu vai fazendo aos pouquinhos, se tu faz um pouquinho todo dia, tu não tem que chegar um mês antes do imposto de renda, arrancar os cabelos da cabeça e ligar pra Dani desesperada, falando que precisa fazer o imposto de renda. Então, eu tenho... Né? Organização. Eu tenho um sistema que é da clínica, mas eu acredito que existam sistemas para várias outras profissões e para outras áreas, né? O que eu uso é um sistema odontológico. Então, esse sistema ele já gera nota fiscal, porque ela fez isso. Ela fez o link do meu sistema com a prefeitura, e daí ele já clica ali, ele já gera nota fiscal direto em link com a prefeitura, e isso gera um relatório de notas fiscais que eu retirei naquele mês. Então, o paciente fez o pagamento, cai no sistema, já gera nota fiscal. Final do mês eu boto ali: exportar relatório. É incrível. Vem um relatório, eu mando e tá feito. Antes, todo final de ano era esse caos de pegar recibo, de meu Deus, eu não dei, peguei o CPF da fulana e ela me pagou e eu preciso dar o recibo. E de tanto dos pacientes ficarem correndo atrás da gente, como de eu correr atrás dos pacientes. Sim. Porque tinha entrado na minha conta, eu ia ter que declarar aquele valor. E como que eu ia fazer? Não, e realmente é um caos quando aparece profissional autônomo, vem com aquele bloco de recibo manual. E daí tem um CPF anotado assim de qualquer jeito, daí tu vai digitar errado, daí trava a declaração, não consigo mandar, daí tem que mandar pra pessoa falar: CPF dessa pessoa aqui tá errado. E como é que eu vou falar com essa pessoa? Não tem mais contato, gente, você não guardou o contato dos teus pacientes.
Acontece. Mas a pessoa vai morar em Portugal. Ela não vai mais aqui. Acontece, não tem mais contato, sumiu, então não vai declarar o recebidão. Tem umas situações bem complicadas, assim. Tem. Ai, gente, eu já fiz cada coisa. Eu era muito ruim, agora eu sou ótima. Mas eu comecei a falar, eu falava isso que tu falou. Eu falava, gente, eu odeio planilha. Não, eu adoro planilha. Hoje em dia, minhas planilhas do Excel, elas têm abas. Elas são coloridas. Não é incrível. E daí tu clica num lugar, e daí tu vai lá na outra planilha, e ela puxa o valor da outra planilha. Aí tu consegue... É incrível. É incrível. Um mundo incrível. Eu nem sei fazer nada no Excel, mas eu já acho incrível. Imagina se eu soubesse usar o que ele faz ali, né? Eu acho muito que a gente tem que usar tudo que tem de tecnologia a nosso favor, assim. Tanto que na Nessa, né, dando workshop de inteligência artificial, tudo que eu pego ali de funcionalidades que o IA pode dar pra gente... Meu Deus, isso facilita demais a vida. Eu acho que hoje eu não estaria conseguindo fazer faculdade se não existisse ChatGPT. Cara, meus trabalhos ali é tudo no Gama, ChatGPT. E assim, óbvio, né? Professores, não escutem esse podcast, por favor. Amiga, fica incrível. A minha palestra de ontem que eu fiz tudo no... Óbvio, eu já tinha uma apresentação pronta, né? Só que ela tava muito defasada. Então, não, vou arrumar pra ela ficar bem bonita. Joguei lá dentro do aplicativo do Gama, no ChatGPT, Gama, fui pesquisando, arrumei. Gente, ela ficou linda, ficou assim, ó, nossa. Arrasou. Passei horas. Nem passei horas. Inclusive, vocês fazem bastante dessas conexões entre os profissionais que contratam vocês, né, entre os clientes de vocês. Eu já fui em vários eventos e eu acho que essa troca e esse network que vocês proporcionam, sempre entregando conteúdo para facilitar e descomplicar a nossa vida, ela é muito legal. Eu já fui nesse workshop de inteligência artificial e realmente é incrível, ajuda muito, facilita muito. Vai ter de novo, eu vou de novo. Vou continuar indo, mas vocês sempre têm esses eventos assim, né? Alguns eventos a gente vê que a grande maioria é mulher, né? Mas quando que vocês começaram a fazer esses eventos? Qual foi a ideia, assim? Então, eu digo porque a Vanessa é minha sócia, né? Vanessa já esteve aqui em outro ExpressoCast. Foi a primeira? É minha irmã, minha sócia, temos uma mãe professora. Então é muito, tá no sangue, sabe? Essa coisa de querer compartilhar o que a gente sabe. E antes da pandemia, na verdade, o primeiro evento que a gente foi de contabilidade, a gente olhou assim, achava que era uma coisa muito de, ai não, só vão os bambambam, o pessoal tá muito grande. A gente era muito pequeno quando a gente foi no primeiro congresso que a gente foi de contabilidade. E a gente pegou e viu qual que era o melhor congresso que tinha de contabilidade. A gente foi no melhor. Porque a gente falou, a gente vai estar entre os melhores. E a gente foi lá e aquilo ali foi virada de chave mesmo. Foi em 2017, eu acho. Esse primeiro congresso que a gente foi. A gente tem escritório desde 2015, né? E desde ali a gente começou, não, a gente vai montar os nossos eventos, a gente vai fazer isso, vai fazer bem feito. E a gente foi estruturando, como se a gente planejasse muitas coisas. A gente é bem vida louca. Mas era uma ideia que a gente já tinha isso há muito tempo, até que a gente resolveu fazer o primeiro... que foi um workshop para empresários mesmo. A gente fez uma aula de empreendedorismo, regularização, como que faz para sair da informalidade, mais ou menos isso que a gente está falando aqui. E a gente botou para vender, esgotou no primeiro dia, tipo, em meia hora. Meu Deus, como assim? E foi muito legal. Desde, não, agora a gente vai fazer sempre, e veio a pandemia. Daí a gente teve que dar uma pausa. Daí agora, desde o ano passado, que a gente voltou com esse foco de não vamos voltar com essas conexões, porque a gente é muito boa nisso, de conectar os nossos clientes. Tanto que na pandemia mesmo a gente fez isso, a gente começou a fazer consultoria online com os clientes. Então a gente abria um Zoom ali com o pessoal e ia dando ideias de como eles podiam... se levantar ali, se reinventar na pandemia, estruturar, por exemplo, fazia um só com o pessoal de restaurante. E juntava, tipo, gente que tinha sobremesa, que vendia doce, com que vendia sushi. Se conectavam para fazer um combinho pro pessoal, sabe? Então a gente conseguiu fazer algumas ligações ali, e dali começou a surgir outras ideias. Tipo, então vamos fazendo outros eventos, vamos voltar pro presencial. Quando a gente começou a fazer o presencial, que foi no Dia das Mulheres. Foi o primeiro que a gente fez. A gente, não, vamos fazer Dia das Mulheres, a gente é mulher, né? Vamos levantar esse dia. E foi muito legal. Daí, dali, criou um grupo que todo mundo quis compartilhar também e continuar com essa ideia. Daí a gente começou a marcar outros eventos. E
não adianta, né? Junta mulher, a gente é faladeira, fala uma mais que o outro. E foi conectando muitas pessoas. Então, é muito legal quando eu vejo, assim, que vem uma cliente indo na outra e trocando de serviço. Nossa, eu fico muito feliz com isso. Porque vai criando uma conexão entre as empresárias, né? Porque a dor de uma é dor da outra. Que assim, às vezes a outra tem um gatilhozinho de uma coisa que ela já faz que tu, putz, nunca pensei nisso. E aquela solução que funciona pra ela, às vezes funciona pra ti também. E mesmo que sejam da mesma área, né? Nesses eventos eu já fui ali em vários eventos. E às vezes tem pessoas da mesma área, mas eu acho que é legal porque vocês tiram essa visão de concorrência. Isso. Então, todo mundo ali é pessoa, né? A gente tá aqui pra se ajudar, a gente é todo mundo igual. Se eu puder indicar a fulana, indicar a ciclana, mesmo fazendo a mesma coisa que eu faço, cara, não, mas, né? Então, eu acho que essa visão de conectar pessoas e de um ajudar o outro, é muito legal, é muito... Tipo assim, todo mundo tá aqui pra aprender, pra crescer, pra se ajudar. Por que tem que... Não vou indicar a fulana... Ah, não, falar mal da coleguinha. Não, gente, tem espaço pra todo mundo, né? Teve uma coisa que eu ouvi numa palestra uma vez que eu acho que aquela frase ali fez todo sentido. Que tu precisa sempre estar aberto pra aprender. Porque em qualquer lugar que tu vá, qualquer pessoa que tu vai conversar, tu sempre tem alguma coisa pra aprender. Sempre. Se tu vai com esse pensamento de estar aberto pra aprender, todo dia tu vai aprender alguma coisa nova. Esses dias eu tava lendo e daí tinha essa frase. Tem um coração ensinável. Porque se tu não tiver um coração ensinável, tu não tem mais por que tá aqui, né? Porque se tu já sabe tudo... se tu entra naquele... Não, eu já sei tudo, não vou aprender nada disso daqui. Gente, eu posso ouvir, tanto que os workshops lá que a Nessa faz, eu já ouvi umas 5 vezes. Toda vez eu aprendo uma coisa diferente. E ela fala a mesma coisa. Não, mentira, ela nem não fala a mesma coisa. Ela sempre bota algumas coisas incríveis no meio. A gente é a vida louca, não adianta. Sempre tem o freestyle. Mas eu acho que essas conexões são legais, assim. Eu sei que nesses eventos que eu fui, tem várias pessoas que eu me conectei nesses eventos que são minhas clientes hoje, e eu virei clientes delas, e eu indico elas pra todo mundo. A Julie, né? Maravilhosa. Foi uma dessas conexões uma dessas gratas conexões desses eventos. E, meu Deus, né? Perfeita. Então, assim, às vezes a pessoa fica, ai, não, mas eu não vou nesse lugar lá. Ai, porque eu não conheço ninguém. Ai, porque não tem nada a ver, né, gente? Ir lá nesse lugar. Ai, eu sou fisioterapeuta, vou lá encontrar com uma advogada, não tem nada a ver. Mas não, né? Às vezes tem tudo a ver, e essas conexões são muito boas, e a gente acaba virando amiga, né? Porque a mulher não para de falar, já tá falando... Não, e tanto que esses últimos eventos que a gente fez das mulheres, nenhum deles foi com foco de... vamos fazer uma palestra sobre coisas tributárias. Não foi nada disso. Tanto que a gente não fez palestras. A gente fez uma fala da Ana. Que era de constelação? De constelação. E eu sou péssima com o nome, tá? Perdão. Eu não lembro também. Tá tudo bem. Enfim. Depois a gente bota. Não lembro o nome dela. Acho que era. E ela fez uma fala sobre constelação. E aí foi muito bacana, assim. Tipo, todo mundo saiu de lá. Tipo, as mulheres que foram, muitas delas foram sem conhecer ninguém que tava ali. Às vezes teve uma cliente nossa que ela não conhecia nem a gente. Ela chegou lá e eu olhei assim... Acho que eu já vi essa menina em algum lugar. A fotinho do Instagram dela era... Ela veio se apresentar pra gente. Eu achei muito legal ela ter ido. Porque ela era, tipo, uma pessoa que a gente não... Era cliente, fazia reunião online. Eu nunca tinha visto ela pessoalmente. Ela foi sem conhecer absolutamente ninguém. E dali criaram várias novas conexões. É muito legal. É bem legal, é bem incrível isso. E essa, eu acho que como vocês fazem, eu já falei essa palavra 30 vezes, vai ser o título, descomplicar a contabilidade, mas é porque antes a gente tinha aqueles escritórios de contabilidade quadrados, né, do tiozão, do bigodinho, sabe? Essa era a minha... Careca barrigudo. Isso, essa era a minha visão de contabilidade. É uma pessoa gordinha, com uma camisa de microfibra de manga curta, um bigodinho... É isso aí, é o seu barriga. Seu barriga era o meu contador, entendeu? Por isso que eu odiava. Aí vem uma ruiva, né? A gente começa a gostar de contabilidade. Foi na palestra lá desse último congresso que a gente foi de contabilidade, o Felipe Tito foi lá.
Daí ele já chegou falando, tipo, nossa, achei que ia chegar aqui e ter um monte de gordinho, careca, barrigudo. Tá vendo? Todo mundo tem essa mesma visão. Não, aqui nós temos crossfiteiras, né? E ele não me notou. Ele não te notou, amiga? Tu correu? Tu fez aquele negócio lá, Rangers, que anda de cabeça pra baixo? Tá no meio do Como é que é o nome um disso? Difícil. Handstand walk. Handstand walk. É isso aí, né? Então, mas tu também, né? Tem um pouco da contabilidade e um pouco do esporte, já que a gente tá falando de handstand walk. Agora a ordem do burpee. Pera, não. Deixa eu arrancar essa. Não, é que eu acho que eu sempre faço esse como é que se fala? Essa ligação. Relação entre o esporte e o empreendedorismo. Porque quando tu ouve... Eu comecei a pensar muito sobre isso quando eu comecei a ouvir palestras de atletas de alto rendimento. Gente, faz muito sentido, assim. Pra tu ter uma visão de vencedor, de onde tu quer chegar, o que tu quer fazer, as metas, os planos. É a mesma coisa da vida de um empresário. Tu tem que saber onde tu quer chegar, traçar as metas e disciplina, organização, fazer o que precisa ser feito todos os dias pra chegar em algum lugar. E isso é a mesma coisa no esporte. Tipo, eu não preciso amar o esporte, mas eu sei que eu preciso fazer ele por uma questão de saúde. Eu preciso fazer ele. Daí eu encontrei um que eu gosto de fazer, né? Mas assim, não, e até vontade de fazer crossfit depois de tu ver ela. Hoje eu tava lá, eu olhava assim, eu queria chorar, deitar no chão e falar, eu quero ir embora, tipo, de exausta que eu tava. E daí as pessoas falam, não desiste, não desiste. Eu quero desistir. Eu consegui fazer mais umas 3 repetições, depois não aguentei mais, depois eu desisti. Mas tudo bem, eu superei os meus limites. É, chegar no teu limite mesmo, tu tentar tirar o teu melhor rendimento dali. É a mesma coisa na vida profissional, como empresário, né? Dentro de uma empresa. Tu tem que tirar o teu melhor dali todos os dias. Tu precisa fazer o que precisa ser feito. Tem a parte chata, tem a parte burocrática, tem a parte que ninguém gosta de fazer. Como todas as outras profissões. Não adianta, cara, não existe um ser humano que fale pra mim, eu amo tudo que eu faço todos os dias da minha vida. Não dá. Sempre tem uma coisinha que você não vai gostar. Se você ama, você tá ganhando pouco, não é possível. Tem alguma coisa errada. Adultos, eles fazem o que precisa ser feito, né? Exatamente. As crianças, elas fazem o que elas querem, fazem birra, e daí diz que não tem sucesso profissional, que não tem isso, não tem aquilo, mas também não tá se esforçando, né? Não vai cair do céu. Então, essa disciplina... Precisa existir uma disciplina, uma persistência. Tu tem que se esforçar, porque tu não vai chegar no sucesso em 3 meses. Tem que ter um degrau de cada vez, é uma escada que tu vai subir. Não adianta tu querer subir correndo que tu vai cair. Então, são processos, tem que aproveitar o processo, curtir esse processo e contemplando, ficar feliz. Cada degrau que tu sobe, cada conquista que tu tem é uma conquista. Então, mas não parar nessa, né? É pensar que a gente sempre tá aqui pra evoluir. Olha, tá muito coach motivacional esse nosso momento. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o esporte traz muito isso, né? E quando eu já entrevistei outra crossfiteira, mas quando eu vejo que o crossfit, ele faz esse negócio de virar uma família, virar um time. A pessoa, ela entra num lifestyle ali e ela vira aquilo ali, né? É porque tu se conecta com outras pessoas também. Então, tipo, o crossfit é muito grupinho, né? Tu sempre tem treino em grupo, dupla, trio, quarteto, às vezes. Então, tu é obrigado a conviver com outras pessoas de outros tipos. E querendo ou não, são pessoas que também estão buscando um estilo de vida saudável, que também estão focando no esporte, também estão disciplinadas por estar ali, que estão cuidando da saúde e que, consequentemente, também tem um sucesso profissional, porque se ela faz com a mesma intensidade tudo que ela faz no crossfit, né, se pendura nos negócios e tudo, ela vai fazer bem tudo que ela fizer. A regra não se aplica a todos, mas... no geral, sim. Parênteses, alguns não, mas no geral, sim. O veneno escorrendo aqui. Eita! É os 5 minutos de off da fofoca. Não, mas a Dani, ela é do CrossFit, mas a gente conseguiu carregar a minha equipe que tá aqui atrás das câmeras. Pra corrida. A gente conseguiu carregar ela pra corrida. Ela teve mas ela é muito competitiva. Mas a corrida tu não compete, entendeu? A corrida, eu falo que é eu comigo mesmo. Mas eu corria 0. Também é.
Eu corria 0, daí eu falei, não, tá maravilhosa, corredora. Aí eu fui correr, essa aí, ela largou depois de mim, me alcançou, passou dando tchauzinho ainda. É ridícula, não fiz isso. A gente chegou juntas na largada. Ela largou depois de mim e fez o mesmo tempo que eu. Ela veio assim, ó. Eu sou competitiva. Ela é muito competitiva, muito competitiva. Mas, né, como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. A corrida eu tive que dar um tempo, porque meu joelho começou a mas o crossfit, ele lesiona bastante, né? Dizem, né? Dizem. Teu fisioterapeuta não fala isso? Teu fisioterapeuta não fala isso? Não, o Lucas deixa eu treinar. Deixa eu treinar. A Júlia deixava também. A corrida nunca me lesionou, eu tô ótima. Corram, né? Então, mas foi na corrida que eu comecei a sentir meu joelho. Talvez por uma sobrecarga de treino. Que eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo. Daí eu falei, acho que não vai dar. É porque assim, ela quer fazer crossfit, ela quer treinar musculação com a Débora, que não é uma pessoa tranquila. Ela é ótima, mas assim, né? E daí ela decidiu correr. E o que mais? Tinha mais alguma coisa aí nesse rolê? Eu faço personal também de ginástica, no meio do crossfit, né? Mas é porque uma coisa que é importante é a gente saber o momento de parar. De escutar o corpo, né? Isso vale muito também para a vida do empresário. Porque eu vejo muitos empresários, voltando, né, pro assunto. Vamos voltar. Eu vejo muitos empresários chegando num nível de estresse muito louco, de ficar trabalhando full time. Tem gente que acha, nossa, eu trabalho 20 horas por dia, meus funcionários trabalham sei lá quanto, 10 horas da noite ninguém saiu do escritório ainda. Tipo, gente, isso não é vida. Isso nunca vai ser vida. Se você tá achando que isso é vida, você tá fazendo isso errado também. Lá no escritório a gente prezou sempre, desde o começo, eu e a Nessa, de ter uma empresa que fosse reflexo da nossa vida mesmo, que fizesse sentido com o nosso lifestyle mesmo. De eu quero ter o tempo de poder fazer as minhas atividades, de fazer o meu crossfit, a minha corrida louca, e quando eu quero fazer essas coisas e conseguir trabalhar. Então quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Eu concentro aquele trabalho ali. Óbvio, tem dia que eu tenho que chegar em casa e trabalhar de novo, tem fim de semana que eu trabalho também, porque a gente é empresário, o empresário tem que dar conta de algumas coisas extras, né? Mas assim, ter essa consciência de que você tem que saber o momento de escutar o teu corpo também, falar, tô estressado demais, eu preciso descansar. Gente, tá tudo bem descansar. É porque foi romantizado, né? A exaustão mental e física foi romantizada. Te deixar no limite extremo. Tipo, as pessoas acham bonito dizer que estão exaustas. Que passar mal, bater foto na ambulância passando mal, né? Por uma exaustão física e mental. Claro que a gente sabe que quanto mais a gente se doa, né? Os resultados vão vir, o sucesso vai vir, mas a gente tem que ter o equilíbrio nisso tudo. Tem um momento que tu tem que gastar mais energia naquilo, aplicar mais energia naquilo pra desenvolver e tudo mais, mas depois tem um momento que tu precisa parar pra recuperar. Exatamente, tu tá subindo uma escada, se tu mete o louco pra subir, vai tropeçar e vai cair. Então sobe um degrau, para um pouco, equilibra, sobe mais um, para, equilibra, sobe mais um. É um processinho, aceita que tem um momento que a gente precisa parar. Não dá pra viver pisando no acelerador, né? Exatamente. E também tem muita coisa pra gente falar se a gente for começar a entrar nessa parte de exaustão e de romantizar e de loucura. Mas é tipo o que acontece contigo no imposto de renda ali. A época do imposto de renda, tu já sabe, tu já se prepara mentalmente que vai ser uma loucura, que tu tem prazo, tu tem entrega, tu sabe que vai ter cliente que vai aparecer ali no final, nos 45 do segundo tempo pra entregar. Então naquele período tu já sabe que tu vai estar caótica, né? Então a gente, como empresário, como pessoa, a gente também tem que se organizar pra... agora vão ser esses 4 meses aqui que eu vou... Exatamente. Vou tocar o pau nesse caminho. Naquele momento ali, eu boto muita energia dentro do escritório, eu largo um pouco as outras áreas da vida e dou prioridade pro trabalho. Não que eu não seja prioridade dos outros momentos. Mas é um momento que eu preciso muito mais energia ali. Então sempre tem alguma outra parte ali que fica pra depois. Mas eu sei que é um período. E depois eu me permito descansar uns 2 dias. E eu volto. Depois eu me permito ir pra Bahia 4 dias com as minhas amigas.
Mas, por exemplo, fazia muito tempo que eu não tinha férias. No ano passado, eu fui pro Jalapão e eu fiquei 5 dias sem internet. Falei, eu não vou poder trabalhar nem se eu quiser. Nem se tu quiser. Nossa, foram os 5 dias mais felizes da minha vida. Sem contato com o mundo, assim. Eu precisava muito descansar. Porque eu vinha de momentos muito estressantes, de muito trabalho e tudo mais. Quando eu me permiti fazer aquilo, eu fiquei tão leve, foi tão bom. Eu voltei, assim, renovada. E, tipo, eram 5 dias. E às vezes tu tá ali no Instagram, daí tu olha, né? Tipo, pô, não, tô exausta, hoje eu vou me dar um momento. E tu abre o Instagram, a pessoa tá lá trabalhando loucamente, ela já foi treinar, ela já fez... Aí tu pensa, caralho, eu não fiz nada disso ainda. Então acho que as redes sociais e tu estar no Jalapão sem essas redes sociais, sem Instagram, sem internet, sem poder, né, ver essas coisas também, te fazem desacelerar obrigatoriamente. Porque querendo ou não, por mais que tu tente, não, hoje eu vou tirar pra mim. Aí a tua cabeça fica ali, ó, fritando, trabalhando, pensando, Sim. mas o fulano já fez isso, né? O ciclano já fez aquilo, mas eu podia estar fazendo não sei o que eu não fiz, né? Mas então, tanto que eu tenho uma regra pra mim que toda vez eu chego em casa à noite, eu não abro mais o computador. Se eu não tenho nada assim com prazo pra entregar, obviamente. Mas o meu normal é chegar em casa à noite, eu vou assistir um filme burro. Falar que é o meu momento de fazer coisas burras, assim. Ver uma série bem besta, um filme... Coisas que eu não preciso usar o cérebro. Pensar, eu faço isso. Pra exatamente tu desligar o cérebro, desconectar daquilo, porque senão a cabeça vai a milhão, não adianta. A gente quer resolver todos os problemas do mundo e precisa parar. Daí descansa, dorme. Amanhã é um novo dia, amanhã eu vou resolver. E tá tudo bem. E a vida segue assim. Depois que eu consegui tirar isso... de parar de me preocupar e começar a aceitar que eu podia ter meus momentos burros, minha vida ficou muito mais tranquila. Gerenciar também. Ela gerencia e planeja as empresas e ajuda a gente a ter nossas coisas, mas ela também aprendeu a gerenciar o tempo dela nesse período. Depois de muita loucura. Não, a gente não nasceu assim, entendeu? Como eu já disse. A gente não nasceu assim. Não. A gente foi aprendendo. Momentos, né? Vários momentos da vida. Eu já tive um quadro depressivo, então, tipo, eu passei por bastante coisa que eu falei, eu preciso olhar pra mim, senão eu não vou conseguir fazer mais nada aqui dentro dessa empresa, porque nada tava fluindo, eu não tava bem, a empresa não ia bem, exatamente porque eu não estava bem. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Eu amo essa frase. Se você não consegue ter uma vida saudável, né, exatamente por isso que a gente preza tanto pelo esporte, pra manter essa vida saudável, se você não tá saudável, a sua empresa também não vai estar. Então tem que ter um equilíbrio entre as duas partes, né? Elas precisam caminhar juntas. Se o empresário não tá bem, como é que a empresa vai estar? Não funciona. É uma extensão, né? É uma extensão. É uma extensão. Então, vamos finalizar. Ai, adorei, queria ficar falando mais tempo. A gente sempre pede pra finalizar com uma frase final aí, ou um pensamento final, ou que tu diria pra Dani lá de trás, que começou, ou para as pessoas que estão ouvindo, ou uma coisa que tu gostaria que alguém tivesse te dito e que tu não escutou, enfim. Acho que diante disso tudo, o que tu deixaria de recado? Eu acho que segue reto toda a vida. Eu achei que vinha uma coisa muito inspirada. Eu respirei fundo ainda pra pensar nisso. Não, de verdade, tipo, de não desistir. Porque eu pensei muitas vezes em desistir. Muitas vezes. Tanto que eu falo muito do CrossFit, do tipo, eu quis desistir várias vezes. Eu sei, a minha cabeça, ela é ligada no eu vou desistir. E eu brigo com essa de não desistir desde sempre, assim. E o CrossFit foi o que me virou a chave pra eu não desistir das coisas. Óbvio, né? Daí no trabalho eu pensei em desistir várias vezes da contabilidade, não foram poucas. E o universo sempre me fez voltar pra contabilidade. E hoje eu sou muito grata por não ter desistido. Então, assim, tanto que toda vez que eu penso em alguém que vai... Até o outro podcast da menina que trocou de várias vezes de profissão. Tenho uma amiga também que troca várias vezes de profissão, que pensa várias coisas. A Nessa já trocou de profissão. Eu meio que já troquei, mas a contabilidade ela sempre esteve comigo. Eu desisti de mudar de ideia, no caso. Que eu tinha outra profissão, eu levava em paralelo, a outra eu desisti e mantive na contabilidade. Eu sempre penso muito no... Pensa bem no que você tá fazendo. De tipo, pode não ser o momento certo agora, mas lá na frente pode ser que seja. Que vai ter valido a pena, né? Ter passado por esses perrengues todo que tá passando agora. Que não foi fácil ter chego onde a gente já chegou hoje e ainda tem muito mais pra conquistar.
Sou muito grata por tudo que a gente tem hoje. E saber de todo o histórico, tudo que eu passei, tudo que a gente passou na empresa e tudo mais, altos e baixos que já teve, não ter desistido foi fundamental, assim. Tipo, de ter segurado e falar, não, vai passar. Eu vou conseguir passar por isso e a gente vai sair mais forte dessa situação. Assim, de verdade, segue reto toda a vida. Não desiste. E é isso, gente. Eu não tenho mais nem o que dizer. E é a persistência, a disciplina e a coragem de se manter aí seguindo seu sonho. Muito obrigada, adorei!